Salve, salve, povo mais lindo desse YouTube! Hoje o nosso assunto é fração. Nós vamos falar sobre o conceito de fração, os elementos, tipos de frações e eu vou ensinar uma transformação show de bola. Mas antes, solta a vinheta! Você que está chegando aqui agora, caiu aqui de paraquedas, eu te convido a estar se inscrevendo nesse canal, ativando as notificações e não esquece, deixa seu comentário porque ajuda bastante o meu trabalho, tá bom? E outra coisa, bora fortalecer a amizade? Então dá um like aí nesse vídeo para o YouTube poder divulgar para mais pessoas. Valeu, gente? Então, bora começar a nossa aula. Vamos lá. Gente, eu decidi dividir a aula de fração em mais de uma. Por quê? Porque o assunto é bem extenso e aí vai ficar um pouquinho chato. Então, aqui a gente vai ver a parte conceitual. Tá legal? Então, vamos lá. O que é uma fração? Gente, a fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, a fração é uma divisão. Tá legal? Como assim, Bianca? Uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Preste atenção. Para ser considerado fração, o todo ele tem que ser dividido em pedaços do mesmo tamanho. Se você dividir em pedaços diferentes, aquilo ali não é considerado uma fração, tá? A gente costuma usar aquele clássico exemplo do quê? Do chocolate, né? Você tem um tablete de chocolate e aí tem vários quadradinhos, né? E aí o que acontece? Esses quadradinhos todos têm o mesmo tamanho. Então a gente diz que aquilo ali são partes fracionadas do chocolate, tá certo? Então, só para você ter uma noção de que a fração é uma divisão e tem que ser uma divisão em partes iguais, beleza? Então vamos lá, os elementos de uma fração. Os elementos dela vão ser numerador e denominador. Numerador é o cara que fica em cima e denominador é o cara que fica embaixo. E aí nós temos uma restrição. Que restrição é essa, Bianca? O denominador tem que ser diferente de zero. É isso mesmo, esse cara aqui de baixo, ele não pode ser igual a zero. Mas, Bianca, por que o cara de baixo não pode ser zero? Pensa comigo, vamos lá. Bem, se eu tenho 5 canetas para dividir para 0 pessoas, tem como eu fazer isso? Não, não tem como eu fazer isso. Isso é uma indeterminação, tá legal? Então, aqui é a mesma coisa. Se o numerador for 5 e o denominador for 0, é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma divisão. Lembra que eu falei? Agora, se for o contrário, o numerador for 0, pode? Claro que pode, tá bem? Você tem 0 para dividir para 5. Cada um vai ganhar 0, tá certo? Agora, o contrário não pode. Então, o cara daqui de baixo, fala comigo, não pode ser 0. Pegou a visão? Vamos seguir então. Aqui nós temos 3 desenhos para a gente estar representando em forma de fração, tá bem? O que muita gente faz errado é o seguinte: vê aqui pintadinho, aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bota 8. Aí vê quantos tem em branco e coloca embaixo. Isso tá errado. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá bem? Por quê? O denominador, ele representa a quantidade total de partes que foi dividido. Então aqui eu tenho um todo. Vamos imaginar esse retângulo aqui como sendo o meu todo, tá bem? Em quantos pedacinhos esse todo está dividido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tem 6.
Aqui tem 12 e aqui tem 18, correto? Então, o todo foi dividido em 18 partes. Então, ó, aqui embaixo vai ser 18, tá bem? Agora, quantas partes são consideradas? Ou seja, quantas partes estão pintadinhas ali? 8 partes. Então, nós temos 8 partes de 18. Como que a gente lê essa fração? A gente vai ler 8/18, ok? Outra coisinha que a gente precisa saber é que essa fração aqui, ela é chamada de fração própria. Bianca, o que é isso? A fração própria é toda fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, aqui em cima é menor do que aqui embaixo, então a gente vai dizer que ela é própria. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 2. No exemplo 2, o meu todo foi dividido em quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que o denominador é 5. Agora, quantas partes foram consideradas? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes de 5 partes, ok? Como que eu vou ler essa fração? 4 quintos. Lembrando que a gente só usa o termo avos quando nós temos mais do que 10, tá legal? Então, aqui 4 quintos. Outra perguntinha. Essa fração, ela é própria? Sim, ela é própria. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Beleza? Agora vamos dar uma olhada neste exemplo aqui, que é um pouquinho diferente dos outros, tá? Aqui era um retângulo só. Aqui nós temos 3 retângulos do mesmo tamanho, divididos em mesma quantidade, tá bem? Então vamos imaginar o chocolate. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha 3 barras de chocolate. E aí, essa aqui eu comi toda, essa aqui eu comi toda também, e dessa daqui eu comi só 3 pedaços. Pergunto para vocês, quantos pedaços eu comi no total? Complicou. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Então, eu comi 13 pedaços. Mas 13 pedaços de quantos? Cada pedaço estava dividido em 5, correto? Então, são 13 pedaços de 5 pedaços. Nós vamos ler 13 quintos. Tá legal? Perguntinha. Essa fração aqui, eu posso falar que ela é própria? Não. Por quê? Porque o numerador não é menor que o denominador, ele é maior. Bianca, então, ela vai ser chamada de quê? Ela vai ser chamada de imprópria, ok? O que não é próprio é impróprio, não esquece disso, tá legal? Só que ela também tem uma outra maneira de ser representada. Que maneira é essa? Vamos lá. Vou começar aqui. Lembra que eu usei aqui como se fosse o exemplo do chocolate? E aqui, ó, foi comido essa barra inteira. Essa barra inteira também. Então, significa que 2 inteiros do chocolate foram comidos, correto? Então, ó, 2 inteiros do chocolate. Porém, essa terceira barra só foram comidas 3 partes das 5 totais que existem nela, certo? Então, nós vamos dizer que foram comidas 3 partes de 5. Então, como que a gente vai ler isso daqui? 2 inteiros, 3 quintos. Isso daqui é uma representação mista. Bianca, mas o que é representação mista? Como o próprio nome diz, é uma mistura entre coisas inteiras e fracionárias. Então, aqui eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Misturei, virou uma representação mista. Beleza? Ah, agora eu entendi! E somente frações impróprias podem ser representadas dessa forma. Agora a gente vai aprender a fazer a transformação que eu falei que a gente ia aprender lá no início, tá bem?
fração imprópria e representação mista. Então, aqui nós temos uma fração imprópria. Como que a gente lê essa fração? 8/5. Beleza? Eu não falei para vocês que toda fração é uma divisão, então nós vamos fazer uma divisão. O de cima dividindo pelo de baixo. Vamos lá, ó. 8 dividido para 5. Vamos lá comigo. Na tabuada de 5, tem 8? Não, mas tem 5, que é 5 vezes 1, certo? Então, aqui, ó, 5 vezes 1, 5. Para chegar no 8, sobra 3. Muito bem, vamos fechar aqui, tá? Esse cara aqui, que é chamado de quociente, ele vai ser a nossa parte inteira, beleza? E esse cara aqui, que é chamado de resto, vai ser o nosso numerador. Então, como é que vai ficar a representação dessa fração imprópria aqui, ó? 1 inteiro. Esse cara vai virar o numerador, então é em cima, 3/5. E como é que ficaria isso em forma de desenho? Ó, aqui embaixo está dizendo que o todo foi dividido em 5. Só que eu tenho 1 inteiro e tenho esse fracionário. Esse 1 inteiro, ó, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer outro aqui do mesmo tamanho, ó. Beleza? Esse 1 inteiro é todo. Então, foi considerado tudo. Agora, aqui embaixo, foi considerado apenas quantos? 3. 1, 2, 3. Então, essa fração é representada desse jeito e pode ser escrita como essa forma mista. Tá bem? Aqui embaixo, nós temos o contrário. Nós temos a representação mista e eu quero passar para a fração imprópria. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, repetir o denominador. Ó, 4 inteiros, 1/3. Repetiu 3, tá legal? O que a gente vai fazer agora? Esse cara vai multiplicar esse cara. Então, ó, 4 vezes 3 dá quanto? Isso aí, 12. Esse resultado aqui, eu vou somar com esse cara aqui. 12 mais 1, quanto é que dá? Boa! 13. Então, 4 inteiros, 1/3 é representado por 13/3. Bianca, como é que ficaria isso aqui em forma de desenho? Vamos lá, ó. Não são 3 partes? Então, vamos lá, ó. São 4 inteiros, então eu tenho que desenhar 4 inteiros e uma fração, tá bem? Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Então, esses aqui são os 4 inteiros. Então, ó, pinta tudo. Porque foi considerado tudo. E esse aqui é 1/3. Então, aqui, eu vou pintar apenas quantos quadradinhos? 1. Certo? E agora eu vou explicar para vocês outras maneiras da gente escrever fração. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma caixa tem 23 bombons e 12 são com recheio de morango. A fração da caixa corresponde aos bombons de morango. Então, para e pensa comigo. Denominador representa o todo. Quantos bombons nós temos no total aqui? Isso aí, 23. Então, aqui embaixo, nós vamos ter o todo, 23 bombons. E quantos tem recheio de morango? Isso, 12. Então, a fração que representa a quantidade de bombons de morango, 12/23. Significa que 12 dos 23 bombons são de morango. Tudo bem? Agora, o nosso último exemplo aqui, ó. Uma semana tem 7 dias, então isso aqui é o total de dias da semana, beleza? Qual é a fração da semana que representa 5 dias? O total sempre fica no denominador. É claro. Então, o total são 7 dias.
E quantos dias eu quero saber? 5, então é a parte considerada. 5 sétimos. Dá para representar em forma de desenho? Claro que dá. Só fazer 7 quadradinhos e pintar 5. A mesma coisa aqui. Faz 23 quadradinhos e pinta 12. Tá legal? Outra perguntinha. Essas duas frações, própria ou imprópria? Isso aí, própria. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!